E aí, galera, mais uma vez aqui, agora no 4º episódio do Portuários Stadium, no podcast. Hoje temos um casal, convidado especial aí da gente, Tainara Lisboa e Bruno Polengo. Bruno Polengo, grande amigo já de uma longa data, prazer de estar aqui. Prazer tudo bem. E, como te apresentar, né? Vamos falar do início. Cara, vamos ser sinceros, eu te conhecia muitos anos atrás como um fotógrafo assim, acima da média, um profissional assim, muito conhecido no mundo da fotografia, um praticante de jiu-jitsu, um cara bom ali na média, tipo, nem competidor era, se competiu eu nunca fiquei sabendo, e um cara que sempre amou luta. Isso aí a gente sempre viu você conectado com a luta, sempre com bastante conhecimento assim, mas nunca tomou um soco na cara, mano. E, de repente, eu vejo o cara, tipo, head coach da equipe Damas, onde a gente tem a Tainara no UFC. E lembrando que a Damas não é só a Tainara, tem muita atleta de ponta lá despontando, muitas promessas vindo aí. E, de repente, o cara head coach de um time de MMA. Me explica um pouco aí como isso aconteceu, porque, né, o porquê isso aconteceu. Isso é uma maluquice, cara. Prazer, valeu, João, obrigado pelo convite. Eric, obrigado pelo convite. Eu sou fotógrafo profissional há 15 anos, eu fiquei conhecido, eu sou o único brasileiro com 2 fotos num museu em Amsterdã. A partir daí, eu comecei a trabalhar para uma porrada de marca, Nike, Umbro, trabalhei com futebol, enfim, trabalhei com show, muito tempo show, inclusive fotografei você, né? Naquela academia lá, longe de Valedel. Isso não me cobrou R$1, gente, não me cobrou R$1. E aí... Cara, sempre gostei de luta, sempre vivi, assim, praticamente nesse meio, né? Fiz judô, fiz karatê, mas a minha grande paixão sempre foi o jiu-jitsu mesmo. E na época que eu treinava jiu-jitsu, já se falava mais ou menos em viver do jiu-jitsu, mas só que era muito distante, né? Não é como é hoje, né? Hoje a gente pode falar que é um pouco mais fácil. Não, é um pouco mais fácil por causa de mídia e tal. Então, naquela época, eu fotografava, né, quando a gente treinava, e aí a gente via que alguns alunos, o nosso professor, ele, você vai para a Grécia, você vai para tal lugar. Eu falei, que legal, né, cara? É a chance de viver de jiu-jitsu. Só que como eu ganhava dinheiro com a fotografia, cara, como é que eu vou largar uma coisa que tu ganhava R$15 mil, assim, do nada, para tu, pera um pouquinho, vou viver do jiu-jitsu? Tá louco, só faço isso. Meu pai já surtava porque eu abandonei a faculdade para ser... Eu trabalhava como designer gráfico, eu já trabalhei em agência de publicidade, e aí acabei virando fotógrafo. Cara, abandonei a faculdade, se eu falasse pro meu pai na época, eu vivia de jiu-jitsu, meu pai ia falar, não vai embora, vai, esquece. E aí, fui. E aí, fui indo, tal. Inclusive, a Tabata, que é a minha cunhada, eu já era amigo dela há muitos anos, desde os meus 12 anos de idade. E assim, quando eu via falar da Tainara, eu falava pra ela, eu falei, Tabata, tua irmã tem que treinar jiu-jitsu, cara. Esquece aquela parada do Muay Thai lá, velho. Tipo, porque ela já era campeã, né? Então, assim, obviamente o MMA ele não tinha tanta visibilidade, ele era marginalizado, né? Então, assim, eu lembro que meu irmão alugava fita, brother, pra assistir o UFC. Olha que loucura. Tipo, meu irmão botava ele na frente da TV, olha, assiste isso aqui, moleque. E aí, beleza, eu gostei, sempre muito pequeno. Depois de velho também, depois de velho, quando eu falo, eu tava no colegial ainda. Eu virava madrugada, assistindo Pride, UFC, deixava de viajar, enfim. Eu gostava muito, cara, disso, muito. Obviamente, eu nunca levei um soco na cara, mas eu treinava boxe, eu treinava... não treinava Muay Thai, mano. A galera vai me odiar, eu não gosto de Muay Thai. Eu não gosto de Muay Thai, cara. Eu não gosto, cara. Eu não gosto nem da música, cara. Tipo, a gente brinca. Desculpa, galera. E aí eu sempre gostei muito de jiu-jitsu, cara, né? Então, assim, e treinei MMA também um pouquinho, mas falar assim, vai competir, não quero, cara. Primeiro porque a competição pra mim nunca foi algo muito legal, entendeu? Então eu ficava muito nervoso e, tipo, queria machucar as pessoas e não era aquele negócio. Então eu saía muito da casinha e falava, mano, não é isso. Eu gostava de treinar, eu gostava de saber como é que funcionava aquilo e tal, mas competir mesmo nunca foi a minha praia. E é isso. E aí, sei lá, foi andando, fui para lá, para cá, viajei, sempre treinei no jiu-jitsu, né? Fui embora de Santos, fui morar no interior, e aí eu treinava
A minha faixa nunca mudou de cor, né, mano? Ela sempre ficou mais estabilizada. Chegava na academia, faixa azul, aí treinava, os caras, pô, mas tu é faixa azul? Eu falei, não, cara, eu tinha carteirinha aqui, cara. Tipo, aí os caras ficavam bolados. Aí no interior me deram a faixa roxa. Aí eu falei, pô, beleza, vou falar, não quero. Não, mentira, queria. Aí, beleza. Aí fiquei na roxa, sei lá, uns 15 anos, mano. Aí teve logo quando a gente foi pra Belém, isso foi o mais engraçado, cara. O que eu estou adiantando um pouquinho, tá? Sim. A gente chegou, a Tainara foi lutar, e aí, beleza, tava o Vanderlei. Foi a última luta antes do UFC. Aí o Vanderlei, o professor, falou, não, cara, não fala isso aí não, cara. Pelo amor de Deus, Vanderlei Silva, mano. Não sou não, cara. Não, professor e tal. E aí a gente acabou ficando amigo de um Renato Domingues, lá do Rio de Janeiro, que também tem cara famosão, tem equipe de MMA 300 mil anos. Aí no aeroporto, na volta, ele chegou, pô, Polengo, tu é quantos anos faixa preta? Eu falei, eu não. Renato lembra disso até hoje. Eu faixa preta, não sou não. Ele, tá louco? Eu falei, não, cara, sou faixa roxa, 2 graus. Aí ele, não é? Eu falei, sou, cara. Peguei a foto, mostrei os graus. Aí ele, pô, tu tá de sacanagem. Porra, mas tu tá fazendo uma movimentação lá. Eu falei, cara, é a faixa que me deram. É isso. De fato, eu não continuei no jiu-jitsu porque, cara, queria muito ter continuado, deixar bem claro. Voltei a treinar, obviamente, mesmo com a correria que é a minha vida e da Tainara. Eu treino praticamente todos os dias quando a gente está no Damas. Então a galera acha que eu não treino, né? Fala, o cara não treina, o cara é head e não treina. Não, gente, eu treino. Né? Eu torço muito para que sempre esteja a par. Porque se tiver ímpar, eu tenho que treinar. Então, aí... Pô, eu tive, só cortando um pouco, eu tive a oportunidade de treinar jiu-jitsu grappling, né? Tipo, no Gui, na Litoral Grappling com o Polengo. E eu lembro que, tipo assim, acabou o aquecimento lá, né? Aí ia começar a casar as duplas, ia ter um rola. Daqui a pouco o Polengo já olhou pro Raul, né? Tava puxando o treino, o mestrão lá. Raul, posso fazer com o João? Eu olhei, eu falei, nossa, mano, você é amassado, cara. Tipo, ele vai vir pra me amassar. Cara, pelo contrário. Ali eu pensei, mano, o viado tem o dom assim mesmo de ensinar, tá ligado? Ele me colocava em situações, fazia eu sair, e ali deu pra ver que o cara, tipo além de gostar muito do jiu-jitsu, sabe ensinar. Né? Porque acho que isso que acabou hoje você se tornando um grande head coach aí. É o que eu falo, no Damas as pessoas elas estão lá porque elas querem, porque primeiro que a gente não cobra e não é aberto ao público. Então se a pessoa está lá, obviamente, né, o Damas ele foi criado por causa da Tainara, porque como ela falou, né, não sei se vai passar antes ou depois, mas a gente foi embora para São Paulo, na época da Vila da Luta, que a Tainara queria MMA, queria, eu falei, tá bom, vamos para lá. E aí, cara, eu ficava quieto, não podia falar nada. Então, assim, por quê? Porque eu tô na casa de outras pessoas. A Tainara era a única faixa branca que treinava num treino que tinha 40 faixa preta, cara. Entendeu? Era mó... Não, o palpite é difícil. A Tainara apanhava todos os dias, cara. Eu vi a Tainara apanhar 8 meses todos os dias. E faltar só 3. Uma por causa de depressão e 2 por causa de menstruação. Só. A gente ia todo dia, andava de lead São Paulo, de 25 minutos para ir e 25 minutos para voltar. Isso ninguém sabe. E aí a gente conheceu muita coisa, aprendia muita coisa, eu falava muitas coisas, torcia para que a Tainara fizesse um sparring lá, mas nunca colocava a Tainara para fazer sparring, porque na academia do Demian era mais a parte de chão mesmo. Grade, né? De grade. Grappling. E ali era mais voltado para o Demian, inclusive hoje, né, o Caio Borralho também treinava lá. E aí, beleza, a gente voltava a fazer essas coisas. Aí depois veio a pandemia, a Tainara foi chamada para treinar na Amanda Ribas, a gente foi também. E lá também, né, como o João está falando, teve uma época que o pai da Amanda foi levar a Amanda para Abu Dhabi. Ele falou, pô, você pode puxar o treino? Eu falei, posso, beleza, vou puxar do meu jeito. A galera gostou, entendeu? A galera começava a se identificar comigo. E aí, beleza. Mas nunca, cara, eu nunca quis isso, cara. Eu nunca quis. Falar, nossa, eu sou treinador. Não sou fotógrafo. Na verdade, foi eu que quis. Sim. Né? Quem é casado sabe, né? E tem, na verdade, eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo, nem todo bom atleta vai ser um bom treinador e vice-versa. São posições e profissões completamente diferentes. E tem 2 coisas no Bruno que para mim foram cruciais, porque eu sou uma pessoa muito chata. Eu não trabalho com qualquer um. Eu sou muito chata e eu vivo muito tempo da luta. Então, assim, eu sou muito exigente num sentido bom, porque eu sei o que é bom para mim, eu sei o que funciona e o que não funciona.
E eu sei onde cada um tem que estar no lugar, porque além de eu estar muito tempo na luta, eu também sou uma pessoa que tem 34 anos, né? Então chega uma hora que você já... E duas coisas, o Bruno é extremamente estudioso, então tudo ele estuda absurdamente, sempre, full time, qualquer coisa que ele se propõe a fazer. Se é esse lugar que ele tem que estar, ele não vai ser... Ele fala que ele não sai da casa dele pra fazer merda, é o slogan dele. Então assim, qualquer coisa que ele for fazer, ou ele faz bem feito, ele não faz. E outra coisa que ele é muito sincero. Então, em vários momentos, desde o começo, meio e hoje... Isso é um problema, né, vida, às vezes, né? Eu choro várias vezes, mas assim, tipo, e aí? Tá uma bosta. Tá horrível. Mas vem aqui, vamos fazer diferente. Tipo, ele sempre foi muito honesto, ele nunca passou a mão na minha cabeça, ele nunca quis saber se ele era meu namorado, se ele era meu esposo, se eu sou bicampeão mundial, se eu poderia um dia ser, ou se eu já sou atleta sério. Ele nunca quis saber, ele sempre foi muito direto e reto. Mas era uma crítica muito dura, seguido do quê? Vamos fazer acontecer? Tô aqui. Não era só uma crítica, te humilha e te larga lá. Não passava a mão na cabeça fingindo que tá tudo lindo e tá muito ruim, porque ninguém cresce só no elogio. Então era assim, era sempre a crítica e assim, bora buscar isso, bora buscar aquilo, vamos estudar mais isso, vamos voltar pra academia, tal horário, vamos treinar mais aquilo. Então assim, essas características dele foi o que me fizeram ter total confiança de que nós seríamos um grande time, uma grande equipe. Prova disso é o resultado do nosso trabalho, né? Mas eu acho que, independente da vivência dele quanto atleta, luta, né? Ele sempre gostou muito de luta e toda vez que ele se propõe a fazer, ele fala assim pra mim, né? Ele fala, tu acha mesmo que se tu fosse preguiçosa, se tu fosse mimizenta, eu ia te ajudar? Eu ia te ajudar porra nenhuma. Eu ia ficar sem só teu namorado, que é melhor pra... Não dava. É muito chato. Não dava, porque assim, as pessoas acham, né? É que assim, na verdade, eu já estudei inúmeras coisas. Gente, vocês não fazem ideia. Eu estudei inúmeras coisas. Com polengo é fácil. Aí eu... fácil. Tipo, porque apesar de eu ser fotógrafo, né? O que eu menos faço da Tainara é foto. O que eu menos faço da Tainara é foto, cara. Porque hoje em dia, principalmente, eu não consigo mais fazer. Falar, pô, vou fazer um vídeo. Eu até quero fazer, mas não consigo. Né? A gente tá para fazer foto em casa para essa luta. Não tem. Tipo, contratei, já tô no 6º fotógrafo que contratei e, tipo, não dá certo. A galera não entende o que eu quero, eu também eu acabo não influenciando, mas o meu trabalho não é mais esse, mas faz muito tempo, né? Então, assim, e esse lance da sinceridade é pesado. Por que é pesado? É porque eu cresci desse jeito, né, cara? Eu nunca busquei o elogio de ninguém. Falar assim, nossa, sua foto é boa. Tá, não, eu quero saber onde eu errei. Então eu tinha um amigo, cara, que ele é muito sincerão. Então eu mandava pra ele assim, eu falei, Fuca, isso aqui, o que tu acha? Tá uma merda, mano, refaz. Pô, vou lá, mas eu sempre busquei a crítica. Por quê? Porque o elogio tu vai ter, o cara às vezes não quer nem falar pra tu, fala, pô, aí, mano, não tá legal. Hoje eu falo assim, tu quer ouvir a verdade ou quer ouvir a mentira? Eu falo a real. Entendeu? Porque ninguém às vezes está disposto a ouvir a verdade. Né? No caso da Tainara, para mim foi um maior choque, mano. Imagina, eu namoro com a mina que é, né, do Muay Thai. O que eu vou fazer? Como é que eu vou... Não, cara, eu tenho que sempre ser melhor que ela, ser muito, tipo... eu tava falando aqui pra vocês do lance do aparador. Mano, era bizarro, porque eu tinha folhas e folhas na parede do armário com parecia videogame. De verdade, parecia os códigos do GTA, mano. Tipo, pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, o pêndulo. Pô, que nem eu assistia muito o tio do Mayweather, né? Ela para com essa merda. Isso aí não funciona. Porra, porque eu achava bonito, né? Tipo, não. Essa porra não. Aí, tipo, beleza. E eu comecei a procurar uma galera que era mais envolvida pro MMA. Mas só que assim, o que acontece? No MMA, tem uma galera que é como a Tainara disse, né? A galera é muito enraizada. O meu esporte é melhor que o seu. E não é. Ninguém entendeu isso ainda, tá ligado? Mano, é um jogo como qualquer outro. Cara, isso o Marco Russo falava anos atrás. Se tu chuta, eu te soco. Se tu vai me quedar, sei lá, eu te derrubo. Sei lá que porra, eu não lembro a frase dele agora, desculpa. Mas era sempre o inverso. Pô, então é isso, cara, que eu tinha que continuar. O lance do jiu-jitsu. Pô, a Tainara tinha uma época que ela tava fazendo berimbolo. Eu falei pra ela, quando ela meteu o berimbolo lá no treino, eu dei um murro na cara dela. Eu falei, é isso que vai acontecer. Entendeu? Porque assim, o jiu-jitsu desportivo ele não é o mesmo jiu-jitsu do MMA. Entendeu? Tudo que funciona, né? É diferente. É totalmente diferente, né? Assim, eu continuo hoje, voltei a treinar o jiu-jitsu e tal. Eu sou aluno de novo, vai falar, pô, por que eu pegar a preta? Não, eu quero aprender mais.
Que nem eu chego lá pro meu professor e falo, quando às vezes ele passa a posição, depois eu converso com ele e falo, cara, isso para mim não serve. Mas isso, cara, isso é desde sempre, desde quando... Porque, na verdade, eu sou aluno do Paulo Teodoro, né? O meu primeiro professor de jiu-jitsu. O Paulo era taparia, meu irmão, vocês não estão ligados. Ele fazia taparia, era taparia. Hoje é taparia. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, tinha muita coisa que ele falava, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Então, já tinha uma visão diferente. Então, eu nunca pensei no jiu-jitsu, falar assim, pô, vem cá, sei lá, vai, Tainara, vou chutar, vai. Tainara tem um jogo de chave de pé. Beleza, mas, ó, não vai funcionar ali naquele jogo, porque a pessoa vai te ganhar de outro jeito, entendeu? Então, assim, exemplo, teve lutas da Tainara, que a Tainara ia pro braço. Eu gritava, já tava esgoelando. Eu falei, não vai pro braço. Não, o mesmo vale pra luta em pé, a gente falando agora. No Muay Thai, quem me acompanhou sabe que eu gostava muito de dar tip. Muito. Nossa, eu dava tip na coxa, tip na outra coxa, na pá. Primeiro e segundo round era 300 mil tip e finta, né? Porque abria muito espaço para as minhas fintas. Quem disse que eu conseguia dar tip no MMA? Não conseguia, porque a pessoa saltita, pula, e aí eu dava o tip jogando quadril, eu não dava ponteira. No MMA a gente usa muito a ponteira, que parece muito parecido, mas são... Ai, Bruno, assim, para com essa merda! Porra, tu não sabe dar um frontal, então tu não dá. Porque tu vai ainda tomar-lhe um murro na cara. Tipo assim, então não é só, né? Tudo que às vezes a gente acha que funcionava antes tem que ser reavaliado para ver se funciona agora, né? Perfeito. O tip era uma coisa muito clara. Eu era mestre, eu falei, gente, eu não consigo dar um tip. Não consigo, então para com essa merda, porque, pelo amor de Deus, isso aí não tá nem machucando, nem fazendo nada. Tem uma parada do Muay Thai que a Tainara fazia, cara. Eu nunca soltei esse vídeo, que é um sparring com a Maria Índia, na Vila da Luta. Foi o primeiro, tem 2 sparrings. Foi o primeiro, o segundo ela acabou se machucando, né? Tipo, mas o primeiro eu falo, mano, que merda que é aquilo? Tipo, ela dançava. Eu falei, meu irmão, tipo, mas é muito louco, cara. É muito louco. Se eu postar esse vídeo e a galera vê a Tainara lutando com a Jéssica, aí vocês vão entender o que eu tô falando, né? Não tô falando, não, é ruim, é bom, não é isso. É o quão diferente é o estilo de uma pessoa pro MMA. Por que você nunca soltou? Cara, primeiro que a sparring, né, com a Índia, eu tenho que pedir autorização para ela, mas eu acho que ela ficaria muito feliz, porque a Ana Maria Índia, foi a primeira pessoa que olhou pra Tainara e falou assim, eu ainda vou te ver no UFC e você vai ser campeão. Cara, eu guardei aquilo até hoje. Tipo, na época que a Tainara não era... Cara, a Tainara era um embrião no MMA. A Tainara, tipo, pra vocês terem uma ideia, a Tainara apanhava todos os dias na Vila da Luta durante 8 meses. Imagina. Todos os dias. Ela apanhava e ela voltava no dia seguinte. Entendeu? Então, assim, ouvir de uma pessoa que é uma das pioneiras do MMA, enxergar que a Tainara era diferente, falou, opa, pera um pouquinho, alguma coisa, né? Algum fruto isso aqui vai dar. E aí a gente começou, né? As pessoas falam, o Bruno, sei lá, ajudou financeiramente. Gente, não viaja. Não existia, porque assim, obviamente, quando eu entrei no projeto da Tainara, eu falei o seguinte, você não vai trabalhar. Não dá para você dar aula e você treinar a quantidade de treino que você quer fazer. O que eu posso fazer? Então, eu vou trabalhar o máximo possível para você não fazer isso. Acho que foi a única época que a Tainara trabalhou, foi quando eu perdi os shows, foi na pandemia, que eu acabei ficando com um cliente só, que encerrou depois de 8 anos. Né? Não, mas assim, depois de 8 anos eu encerrei o contrato com uma empresa que eu trabalhava 8 anos, né? E tipo, de fato, hoje eu sou o treinador de MMA mesmo. Eu trabalho, obviamente, se alguém me ligar, mas dependendo do trabalho eu não faço. Mas as pessoas acham, o Bruno tem dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, cara, vocês não sabem de nada. Cara, a gente trabalhava muito, muito. Então, assim... Trabalha ainda, Não, né? trabalha. Tipo, trabalha. Aí a galera olha assim e fala, nossa, da hora. Dia de luta. É que nem, né, ela falou o lance do glamour, do UFC e tal. Gente, pelo amor de Deus, calma. Quando o Monstro veio aí, o Ed Monstro, da Jennifer Maia, que pra mim foi uma honra absurda eles terem vindo na última luta da Tainara, que eles queriam fazer passar o final do camp aqui. Cara, o Monstro tem 25 anos de experiência de MMA. A Jennifer Maia tinha mais 10 anos no UFC. Imagina pra mim, como né, treinador, ouvir uma parada dessa, mas eu falei, mas o que você quer fazer aqui? Não, eu quero treinar com vocês. Eu falei, que isso, cara? Pra mim, a maior honra que tem para um cara que só tem 8 anos, né? Mas são todos os dias. E ouvir dele depois, falou, cara, nunca deixe isso aqui acabar. O que vocês têm aqui vale muito, cara.
vale muito. Eu falei, pô, pra gente é uma honra, cara, entendeu? Então, assim, hoje, obviamente, né, fala o Damas, fala, pô, os caras, mano, a gente trabalha, a gente fala, eu falo que eu, o Saulo e o Kaká, nós somos o faxineiro do Damas. Tá todo dia varrendo a sujeira que cai lá, sabe? Todos os dias. O Kaká é funcionário público. O Saulo, ele é personal trainer, tá ligado? Apesar de ser treinador de MMA, não ter, no caso, vou falar assim, o Saulo hoje, ele é treinador de Muay Thai ainda também, porque o Saulo tem uma história dentro do Muay Thai, mas ele é treinador de trocação, entendeu? E ele é treinador da Rose também, né? Que o cara já conquistou o primeiro título dele com o SFT. E a gente com o MMA também, né? Eu tenho 8 anos de MMA. E como treinador, eu tenho o primeiro título que foi a Natasha Frazão na Colômbia, né? Ganhou agora. Então, assim, na mesma noite, 2 cinturões, aí tu fala assim, pera um pouquinho, né? O Kron, que é o nosso preparador físico, ele falou assim, o acaso é uma coisa, o trabalho é isso. Na mesma noite, 2 cinturões de esportes diferentes, né? Então, assim, acho que a gente está num caminho certo e um caminho legal, né? E eu, lembrando, o João foi o primeiro cara a me ligar, cara. O João, quando a Tainara entrou no UFC, aí o João me ligou, ele falou, pô, Nego, saca só, preciso te falar um bagulho. Eu falei, o que foi? Ele falou, cara, tu fez um bagulho inédito. Ele falou, brother, tu é fotógrafo. Pô, eu nem lembrava disso. Tu conseguiu um bagulho inédito, cara. Tu fez o que ninguém fez. Porque obviamente, a gente trabalha com história, né? Uma coisa que eu sempre falei do lance da Tainara, eu sempre respeitei muito a história da Tainara no Muay Thai. Sempre. Eu nunca deixei ninguém passar por cima. Inclusive, eu já até arrumei umas confusões por aí no meio do Muay Thai, porque, cara, o Muay Thai, ele não chegou agora. Desculpa até falar isso. Eu sempre respeitei. Cara, tem o Cosmo, tem o Thiago, tem o Joss, tem a Tainara, tem o Adailton, né? Tem o outro menino lá que eu esqueci, que é o marido da Alicia, o Neto também. Então, assim, cara, esses caras chegaram antes, né? Então, assim, respeitem eles. Não, claro. Né? O Muay Thai não chegou hoje. Não. Então, eu falei assim, a história, ela é escrita, então tem que ser respeitado. Uma coisa que a Tainara também disse é verdade, a Tainara não é conhecida no meio do Muay Thai. Né? Ela é conhecida assim. Tô falando, poucas pessoas conhecem, porque poucas pessoas, a nova geração não sabe quem é a Tainara, entendeu? Tipo, a galera olha assim e fala, nossa, quem é? Né? As pessoas que conhecem a Tainara são as pessoas mais velhas. Porque querendo ou não, fazem, sei lá, 9 anos que eu já parei com Muay Thai. Então, assim... Já teve uma troca de safra. Bastante. Mas só que aquele negócio, né? Eu não sei que time vocês torcem. Eu torcia pro Santos. Não torço mais porque eu não assisto mais futebol, tá? Cara, todo mundo sabe quem é o Pelé. Sim. Né? Tipo, então Tirou foto dele também, pô? Tirei, lógico que tirei. Dele, do Neymar, tirei. Então, assim, a história ela tem que ser recontada, né, várias vezes para as pessoas não esquecerem quem arrancou a graminha primeiro. Né? Porque hoje a gente não tem material da Tainara. Né? Eu não consigo. Tanto que para entrar no UFC, meu irmão, para achar documento, para achar coisa, prova. Pô, jornal tailandês, tem um monte lá em casa. Tá, como é que eu vou traduzir esse bagulho? Eu mandava pros caras, falei, isso aí que tem da Tainara, né? Foto do cinturão e tal. Então, assim, pra gente é muito importante o lance, que nem a Tainara é a primeira santista, né? A primeira mulher da Baixada Santista a entrar no UFC. O cara, é que a galera não tem noção do que é isso, né? Do trabalho. A galera fala assim, pô, entrou no UFC. Tá, você acha que é fácil? Não, pô. Você acha que é tipo assim? Grande não é. Então, assim, são os números, é o trabalho da Tainara que foi feito. E o MMA, fora de Santos, ele é gigante. Ele é gigante. Santos, desculpa até cortar, é mas outro Santos planeta. É um outro esquisito planeta. isso, porque tipo assim, tem um Muay Thai muito bom, tem um Jiu-Jitsu muito bom, mas um mix, meu. Tipo assim, a gente conta nos dedos as equipes aqui, Damas, a Fênix e quem mais? Faz um trabalho mesmo de MMA, tipo, assim, forte. Focado no MMA. Fênix. Entendeu? E tipo, ainda bem, né? Eu fico feliz agora mas de estar... é que a gente entra, acho que no mesmo lugar que sempre foi. Existem muita desunião e todo mundo se acha dono do melhor. Sim. Né? E o MMA, você tem que ter a junção de tudo e entender que, por exemplo, o Saulo, ele entende que ele é um treinador de striker do MMA, então ele estuda, ele aprende, ele passa a parte de strike, e tá tudo bem se ele tiver o Kaká e o Bruno. E o Bruno, por exemplo, o Bruno é meu head coach, né? Sempre foi o que primeiro chegou. Vou falar dele porque foi o que primeiro chegou.
Ele em nenhum momento disse, olha, não vai treinar jiu-jitsu lá, não vai fazer boxe ali, porque eu quero levar tudo louro. Pelo contrário, Não, se a pelo gente quer vencer, você tem que treinar lá que é o melhor, o essa é a fulano é o visão. melhor. Ah, E é muito difícil as pessoas abrirem mão da vaidade e deixar o atleta fluir, entender que ele precisa de outros profissionais. Porque por mais que quem vai juntar tudo é o time de MMA, como você tem um atleta de Muay Thai, de repente, super bom, mas você sabe que você não dá MMA. Sim. Então, eu vou levar ele lá pro Damas. Sim. Tipo, o quão isso vai doer. Então, assim, eu acho que é isso que falta. Nós temos excelentes. Santos é um celeiro de atletas de todas as modalidades, mas ninguém quer abrir mão do trono, né? o Damas é isso, né? Na verdade, a gente tem, sei lá, umas 12 pessoas, mas certo assim, né? Cara, cada um treina onde quiser. Mas eu vou treinar boxe, onde você quiser. Jiu-jitsu, aonde você quiser. Muay Thai. Ele fala o que é que Aonde cada você um quiser. tem que treinar. A gente analisa aonde, assim. é proibido ir ali, não pode ir lá. Fulano existe não. isso. Não existe isso. A gente deixa aberto o cara falar, sei lá, eu treino no fulano. Beleza. Obviamente que o MMA é a gente que faz, né? Eu não vou numa luta de jiu-jitsu nem de Muay Thai. Você não vai me ver. Né? Que nem Portuários eu já vi várias vezes. Não, no corner. Não, de no corner, eu tô falando de entendi. corner. Eu não vou estar. Tipo, obviamente teve uma vez, sei lá, a Rose chegou e falou assim: tu vai no corner? Eu falei, não, eu não, pelo amor de Deus, eu não vou. Não, mas por quê? Porque eu não tenho nada a ver com isso, cara. Tipo, eu nem entendo, eu nem nada. Muay Thai nada. não é a praia dele, né? Eu vejo o lance da luta. Exemplo, vou assistir, eu assisto a luta de fora. O que você acha? Eu acho isso ou aquilo. Agora, falar, estar ali, tá. Mano, isso não é comigo. A mesma coisa. Obviamente, eu tenho muito mais intimidade com a Tainara, eu vivo com a Tainara 24 horas por dia, então é óbvio que eu sei o que ela vai fazer. Né? Quando teve um campeonato mundial dela aí, que ela foi lutar, eu vi o chaveamento e tal, não sei o quê, e aí ela acabou perdendo uma luta com uma menina que, cara, ela nunca ia perder aquela luta. Quando ela voltou, eu já estava esperando ela lá embaixo, lá com a malandra, mas eu metralhei ela falando umas coisas para ela. Falei pouco nesse dia. E aí, falei pra ela, falei o seguinte, você vai pegar essa menina na baia, porque você vai ganhar a primeira luta. No absoluto. Você vai pegar ela no absoluto. Aí a Tainara, mano, ficou no ódio. Aí ela ganhou da menina. Eu falei, tá vendo? Aparece no vídeo que eu até botei a música. Eu falei, cara, é isso, porra. Então, assim, eu conheço a Tainara, assim, quando você convive com um atleta, né, obviamente a gente separa muito isso de marido, de treinador. Cara, eu sei exatamente o que a Tainara pensa, eu sei exatamente como é que ela tá. No tatame ele manda, em casa eu que mando, entendeu? A gente separa bem. Né? Quem é casado... equilíbrio. Vocês que são casados aí, vocês estão ligados. E assim, é muito louco, né? E eu acabo não interferindo em outros treinos também. Exemplo, todo mundo, acho que vocês... João, tu assistiu. Teu sobrinho não. Matrix. Sim. Como é que era Matrix? Eu... O cara deitava lá no bagulho e chapava aquela porra de informação. É a mesma coisa. O que a gente faz? Cara, vai treinar, sei lá, vou falar de sacanagem, Savate. Que serve? Mas isso não serve. Meu irmão, no MMA a gente vai falar isso. Entendeu? Quando o cara for treinar no MMA, tipo, exemplo, hoje a gente tá tendo um grande Matrix com um menino que chegou lá que é um mexicano. Ele é purinho do boxe, cara. Purinho. O moleque no boxe, o moleque é um animal. Aí, se o mexicano assistir esse vídeo, a cabeça dele, quando chega lá, explode, cara. Porque a movimentação é diferente. Quando ele dá o passo para dentro, ele toma queda. Tipo, ele não consegue nivelar o jogo. Por mais que ele seja muito bom, muito refinado na trocação. Cara, entrou queda. Esquece. Ele vira uma criança. Entendeu? Tanto que ele começou a fazer jiu-jitsu. Aí, né, a cabeça do cara começando... O cara que tá tanto tempo num esporte, vai fazer um outro diferente, que nem é o que eu falo. O que a Tainara fez não é porque ela é minha mulher, não, cara. Porque eu falo a real mesmo. É muito difícil. A Tainara, meu irmão, ela treinava jiu-jitsu 3 vezes por dia. Não, a transição não garante que o atleta... Não. Ser bom numa modalidade não garante que na transição para o MMA você vai dar certo. Não, porque é frustrante. Eu falo que o MMA é o que melhor se adapta. É a luta daquelas pessoas que se adaptam melhor. E aí nós temos algumas exceções, por exemplo, que a gente está falando isso, mas a gente tem agora, quem está muito em ascensão é o Carlos Prates, que traz um Muay Thai muito puro para o MMA, né? Sim. Apesar de ter excelentes defesas de queda e um jiu-jitsu muito bom, porque tem que ter, não adianta, e ele tem. Mas o que acontece do Carlos Prates e alguns atletas pontuais? Tem uma força descomunal, o superpoder, a força. Me bota lá para dar bicuda, se eu vou derrubar alguém. Não vou dar. E fiz isso, gente. Era uma bica e uma queda.
Porque assim, então assim, cada atleta tem o seu elemento e o treinador de MMA ele tem que ter essa visão. Então assim, o Carlos ele consegue trazer um jogo muito legal de MMA, de Muay Thai para dentro do MMA por conta da força. O Cosmo também fazia muito bem isso, né? Porque são caras muito fortes. Tipo, um murro, uma joelhada, uma bica faz estrago. O que não é o meu caso, e o que não vai ser o caso de milhares de outros atletas que vêm do Muay Thai. Por isso que tem que se forçar tanto para adaptação. Eu tive muito que desconstruir, que nem o mexicano, ele é um nocauteador. O que vai acontecer? A mesma coisa que você desconstrói, você constrói, e aí quando você chega aqui, você consegue trazer as ferramentas boas de volta para o jogo. Porque você já tem um novo estilo. Sim. Então, a maioria de nós, eu, por exemplo, eu tive que fazer isso. Eu fui muito desconstruída. E agora, assim, depois de um tempo, eu consigo trazer muitas características do meu Muay Thai. Mas agora. Pô, Tainara, tu falando isso, eu vivi agora, veio um flash na minha cabeça. A época que eu comecei a treinar o Júlio Máximos, né? O Júlio Máximos foi campeão do Porto Alegre Stadium, campeão da WBC. Quando eu comecei a treinar ele é capoeira, tipo, família capoeirista, tipo, parava lá e ele começava a gingar, e rodar, e girar. E eu, para tudo, postura, balanço é esse, não é ginga, é balanço, é assim, é assim, é assim. Depois de um certo tempo, que ele já estava com o jogo do Muay Thai, como a Tainara falou, eu desconstruí aquilo, depois que ele pegou aquilo que eu queria, que eu comecei a sair de lado, ele rodar e me pegar, tipo, chute rodado, sabe? Coisas que não são do Muay Thai. Ele fazia isso muito bem com a capoeira, mas primeiro eu tive que fazer exatamente isso, desconstruir essa parte da capoeira, construir nele uma base firme de Muay Thai, para depois sim começar a usar os golpes, o que ele tinha, o diferencial dele. E, foi legal, veio um flash agora ela falando isso. É legal, porque assim, quando chega, obviamente é um baita de um trabalho, cara, né? Exemplo, chegou uma menina lá também que ela é karateca, cara. Tipo, a menina é boa, ela é campeã brasileira e tal, mas tu olha assim, começa a lutar MMA, mano, esquece. Aí tu fala, eu fico pensando na cabeça deles, falo, cara, não serve de nada, porque já passou na cabeça dela. Fala, eu fui tão boa no Muay Thai, por que eu não consigo desenvolver, né? Mas faz parte do processo, né? Tem que desconstruir mesmo, tem que querer, né? Não, cara, o mexicano chuta, gente. O boxeador chutando. Irmão, o cara tá chutando, cara. Eu brinco com ele e falo, o que tá chutando? Mas ele tá descobrindo, ele tá entendendo como é que acha a distância, né? Porque a distância no boxe dele, ele toma queda. Então ele vai achar a distância com chute pra ver. Tipo, ele é um moleque que, mano, eu tô muito curioso pra... Eu tava falando esses dias com os treinadores, falei, cara, é um moleque que eu quero ver, porque o dia que ele estrear, ele vai deitar. Ele vai deitar. O cara baba. Cara, ele começa a babar. Ele perde, assim, no treino, tipo... Ele começa a babar. Babar de ódio, sabe? De raiva, assim. Fala, por que não aprende e tal? Enfim. Mas, porra, não, essa questão da garantia de conversão realmente não é. A gente vê aí Rodolfo Vieira, não tem uma conversão tão... O Bochecha tá melhor, tá? Bateu ali na... Hoje em dia, o cara que ele perdeu, né, no ano é o que deu no cinturão. E aí, o Rodolfo Vieira, a gente não viu tanto essa transição. Mas, graças a Deus, contigo a gente viu. Nas primeiras lutas, Vitor quedando, defendendo queda, metendo queda de judô. Porra, olhar ali, você vê, cara, que tá completo. Só que tá fechando as lacunas, tá num caminho ótimo. Realmente, olhando tua categoria ali, velho, eu vejo grande chance mesmo, de verdade. Eu falo assim, caralho. Ali, ó, brigar top 5 ali, é questão de tempo, velho. Questão de tempo mesmo. Fazer uns belos casamentos, né? Conseguir dar... Eu acho que agora o Ana Santos vai ser um desafio diferente mesmo, por ser judoca, vir da base oposta, né? Foi jogado aos leões, né? Agora, um teste de fogo mesmo. Mas eu boto fé porque, enfim, eu assisti algumas lutas dela, assisto e eu vejo muita vantagem em tu em pé. Ela tem uma mão boa, né? Porque ela fez a menina, deu um knockdown com peso, né? Mas na trocação ela é lenta. Tipo, desce muito, golpe alongado. Eu vejo uma vitória tua nessa luta. Vejo um caminho bacana pra mais pra frente. E quem, se Deus quiser, durante o cinturão, desafiando de cima, né? A Tchevchenko tem história, tem enredo. O UFC gosta disso, né? Então... Tipo, aconteceu com o Poitin, não, lá de cima não, lá de baixo. Lá de baixo. Ela é lá de baixo. Né? Ela é 5'7". Não, ela é 5'7". Ela é 5'7". A tua Ela é da Penha, 61. né? Tua da Penha, exato. É. Ela é de cima, verdade. Verdade. Até ela tem que fazer dieta, será que ela vai fazer? Não, mas a Tchevchenko sobe com a coisa, né? Um bom Mas desafio. eu consigo bater 5'7". Consegue? Antes da cirurgia eu tava quase descendo pra 5'7". A gente tava sondando essa possibilidade, porque eu tava ficando muito leve.
Mas aí com a cirurgia eu aumentei peso e aí resolvi reestruturar, ficar mais forte agora e continuar na 61. Mas se um dia a gente sentir que a categoria tô muito pequena, a minha qualidade não tá boa, tudo é conversado e eu tenho total... Ou se um dia chegarmos nesta polêmica, vai ser um prazer bater 5'7". Tá feliz demais saudar com ela. Casada, bolsinha alta ali, pô, até você, sei lá, às vezes no decorrer, porque eu vejo que ela tá numa fase e você tá migrando em outra, né? Diferente de idade, etc. Ela sem cinturão ali, fica mais fácil ainda pra vezes só pescar uma luta casada ali. Vamos fazer uma boa bolsa. Né? Tem história. Tem história. Gente, eu queria também até dar um recado pra galera, né? Em novembro, dia 21, 22 e 23 de novembro, na cidade de Capitão Leônidas, a gente vai estar levando o Congresso Brasileiro para lá. E como sempre, a gente busca o que tem de melhor no Muay Thai e está levando para o pessoal. Tanto toda a parte, na verdade, profissional, da parte de psicólogo, de marketing, de tudo. E na parte técnica, dessa vez a gente vai ter a Tainara Lisboa, com todo o seu conhecimento aí, agora também com o MMA. A galera do Paraná, a gente sabe que é bem forte no MMA. E também foi difícil conseguir contratar esse cara, o Polengo, ele também vai estar um pouquinho contando um pouco dessa história. Porque a gente escuta muito falar isso, né? Eu comecei aqui falando, brincando, conheci você como fotógrafo, e foi verdade. Mas a prova está aí que, quem quer, quem busca, quem estuda, consegue. A gente sabe, eu né, vou falar minha opinião sobre isso. É lógico, um treinador que já lutou, ele tirou peso, ele sentiu aquilo na pele. E ele pode ter isso. Porém, tem que ver se esse cara que sentiu isso na pele, ele vai saber explicar, saber passar isso tudo. Mas também acredito que, e a prova está aí, que a vontade, a determinação, o objetivo, o foco, como você falou, 24 horas pensando, focado só nisso, largou tudo, podia estar ganhando dinheiro com fotografia, mas não, com certeza focou na luta, esqueceu um pouco a parte profissional, financeira, né? Que eu lembro que quando a gente conversava, você ganhava muito bem, com um simples clique. Com certeza agora é muito mais difícil, porém muito mais prazeroso. O que eu queria te perguntar, por exemplo, você já, como eu falei agora, um tom de brincadeira, mas você já escutou graça, assim, alguma coisa? O cara nunca lutou? Cara, já escutei várias coisas, cara. Já escutei que eu ia acabar com a carreira da Tainara, que eu era fotógrafo, não era atleta, não era treinador, não era lutador. Já escutei que a Tainara não ia para lugar nenhum, que a Tainara estava velha, enfim. E a gente chegou, né, cara? Então, assim, o que eu tenho para falar é... Eu nunca liguei, não estava falando, no lance da fotografia foi a mesma coisa. Enquanto as pessoas ficam falando, a gente estava fazendo, né? Então, meu lema de vida é um dia de cada vez, e isso foi muito forte também por causa da cirurgia da Tainara. Então, eu nunca liguei muito para a opinião dos outros, sabe? Porque, cara... se desse exemplo, se eu parasse para escutar cada cachorro que ficava latindo, cara, eu ia parar, entendeu? Sim, exemplo assim, as decisões quem toma da minha vida, eu sempre fui assim, cara. O meu pai, ele fala, meu irmão, tu quer ser artista? Beleza, meu pai tem 2 faculdades, meu pai trabalhava numa empresa gigantesca. Fala assim, cara, tu quer isso pra tu? Beleza. Quem vai colher? Quem não plantar, quem vai colher vai ser você, cara. Não, e uma coisa que eu sempre falei, né? Que eu sempre tive em mente. Se a gente parar pra pensar, as pessoas que estão à frente, né, de mim, junto comigo principalmente, é o Bruno, que supostamente não tem uma trajetória, o Kaká, que também não tem uma trajetória, e o Saulo, que foi um ótimo atleta, mas que não tem uma trajetória como treinador. E... eu sempre falei que eu não preciso dos melhores, eu preciso dos que queiram tanto quanto eu quero. Sim. Que eu olhe para o meu projeto como algo valioso, porque eu sei que essas pessoas vão fazer o melhor delas todos os dias para fazer isso acontecer. Às vezes os melhores eles não querem, eles não estão dispostos, eles não querem botar a mão na massa, eles estão cansados, eles têm outras prioridades. Sim. Então, assim, o que é bom, o que é ruim, é de pessoa para pessoa. Então, e acima de tudo, cara, quem tem que confiar sou eu. Então, assim, o que os outros falam é um problema só dos outros. O que falaram de mim, o que falaram dele, o que falam do meu time, eu acho que o trabalho, ele fala por si só. E o que a gente fez até agora foi um feito, independente do que aconteça daqui para frente, já entrou um marco na história. Então, os Zé Ninguéms
são alguém pra caramba, mais do que muita gente. E o que a gente vai fazer daqui pra frente também, acho que só reforça a confiança e o trabalho, porque ninguém vive de passado. Então eu fui muito bom. Eu fui bicampeã mundial, mas eu poderia não ter dado certo no MMA. O que me fez dar certo foi o meu esforço dali pra frente. Eu fui muito bom, eu fui fulano, eu fui... Tá, mas o que você tá fazendo hoje? O que vai definir isso amanhã é o que você faz hoje. Então, assim, pra mim, eles são os caras, e sempre foram. E a gente vai vencer junto, e eu sei que o dia que eu perder, eles vão perder comigo. Porque quando eu operei, eles estavam comigo. Quando eu tava embaixo, eles estavam comigo. Eu dei muito trabalho pra fazer a transição. Todo mundo acha, tá na área do Muay Thai, foi fácil. Cara, foi muito difícil. Eu estava com um jogo completamente contrário do que eu precisava fazer, e com a minha mente completamente destruída. Eu não conseguia terminar um treino, porque eu só fazia chorar. Não, e sem falar que a gente não podia errar. Não podia errar porque eu já não era mais jovem. A gente não pode errar. Não tinha tempo, né? Não tinha tempo. A gente não pode errar. Então, assim, tipo... os outros. Se a gente for ouvir os outros, a gente não vai fazer nada na nossa vida, né? Porque às vezes os outros falam porque eles acham, às vezes eles falam só porque eles estão amargurados. Porque eles não estão felizes. Não, e só uma coisa. Eu tenho um áudio gravado também de um cara que ele foi treinador do Demian Maia. Ele era um dos treinadores do Demian Maia. Diego Andriello. Cara, quando a gente chegava na Vila da Luta, ficava pra cá, né? Quem ia pra esquerda, continuava o treino. Quem ia pra direita, na frente dele, ia embora. Todas as vezes a gente ia embora. E eu olhava assim e falei, caralho, por que a treinadora não vai pro lado esquerdo, né, mano? Pô, pra dar continuidade no treino, né? E eu ficava olhando e falando, caralho, velho, ninguém... Tipo, mano, Tainara, no meio ali, não era ninguém. Não era ninguém, era só mais uma menina lá. Porque era trocação, não tinha a parte de trocação, não tinha como ela mostrar aquilo. E, cara, e aí toda vez eu olhava pro Diego, eu queria matar o Diego, mano. E aí, Tainara entrou no UFC, aí ele mandou uma mensagem pra mim e falou assim, Bruno, parabéns. Vocês conseguiram e eu vi de perto. Porque o que vocês conseguiram, muitos querem e zilhões não conseguem. Falou, mano, parabéns, porque eu vi a persistência de vocês. Aí eu vi aquele áudio e falei, cara, por que tu nunca me mandou pra esquerda? Entendeu? Tipo, eu só queria que a Tainara fizesse um sparring, cara. Mas muito legal, o Diego referência. Tipo, a galera lá, cara, eu aprendi muito com a galera de lá. Tipo, ensinaram muitas coisas depois, obviamente, né, pra criar intimidade. A Tainara sempre fala um bagulho. Eu sou o cara que eu gosto de abrir porta, cara, porque eu sei o quanto é difícil. A Tainara fala assim, primeiro eles provam, depois você abre as portas. Por quê? Porque eu sei, pra gente é muito difícil, né? Eu tive que abdicar muito. A Tainara, gente, vocês não estão ligados. A mãe da Tainara faleceu. A Tainara enterrou a mãe dela. No mesmo dia, tinha uma gravação num programa que era do Juju Bootcamp. A Tainara tinha era uma multa de quase 20 mil reais por causa do programa. A gente tinha assinado o contrato um tempo, não ganhou nada, tá? Só foi lá no programa, tal, porque era uma exposição, mas ninguém sabia que a mãe da Tainara ia morrer. A gente foi, a Tainara estava sorrindo. Se vocês assistirem o programa, a Tainara tá rindo. O cara, o diretor do programa chegou e falou assim, aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu. Ele falou o quê? A mãe da Tainara morreu. Quando? Eu falei, ontem. Aí ele, por que vocês não avisaram? Eu falei, porque tem multa? Aí ele, caramba, cara. Eu falei, não, a gente é profissional. Então a gente sempre foi muito assim, entendeu? Então, assim, show, falar assim, trabalho, é que a galera também não entende. Quando eu fui negado 6 vezes no visto americano, que até hoje eu nunca entendi, eu deixei de fazer um trabalho de 250 mil reais. Caralho. Para Samsung. Eu deixei. Por quê? Porque eu sabia que era o quão era importante para ela. A galera olha assim, nossa, mas é mó fácil. Eu nunca nem vi Tem a cor desse dinheiro. Tem uma coisa que não é fácil. Eu nunca nem vi a cor. Pode ser a muitas bolsa do coisas UFC não chega mais nem fáceis. perto. Não chega nem perto disso, gente. Chega nem perto disso. Só que vocês não fazem ideia o quanto a gente já abdicou. Fala assim, beleza, vamos morar onde? Mano, aonde der. São Paulo, vamos morar em São Paulo? Vamos. O apartamento tem tudo. Chega uma semana, não tem mais nada. A gente tava dormindo no chão. Tá ligado? Então, assim, a galera, ela acha que, não, mas é mais fácil. O Polengo trabalha. Tá, mas e daí? O que tem a ver? Se a gente não abdicar, até hoje, a gente até brinca, né? Até hoje a gente abdica um monte de coisa. Tainara acabou ficando 1 ano parada no jiu-jitsu, mas a gente faz conta, né? A gente separa. Tipo, vê aí. Quando a Tainara lutou pela primeira vez, eu assisti um monte de entrevista. E aí teve um cara de aposta que a Tainara era azarona, né? Contra a Jessica Rose Clark. Aí um cara falou, mas uma coisa me intriga nessa garota, que ela só posta foto treinando.
eu vou botar $15 mil nela. E apareceu. A gente descobriu que esse cara ganhou, ele mandou mensagem depois. Ele ganhou mó dinheiro. Esse cara ganhou mó dinheiro. Visão. E ele falou, mas uma coisa que me intriga, ela só tem foto treinando. E aí eu sempre falo. É lutadora. Eu sempre falo assim, né? Obviamente a gente olha a rede social da galera e tal. E aí eu falo, por que era tão difícil arrumar luta pra Tainara? Porque a Tainara sempre viveu em camp. A Tainara sempre teve em camp. Fala assim, viagem. Vocês sabem quantas vezes em 8 anos de namoro a gente tem? 2 de casado. Quantas viagens a gente tem? Uma. É isso. Uma viagem. E a gente já ganha uma né? viagem de graça. Aí ela acabou perdendo a luta no Chotô. Eu falei assim, não vamos, cara. O que a gente vai comemorar? O tempo que a gente está viajando, a gente podia estar treinando, melhorando as coisas. Construindo primeiro. Exatamente, né? Tá exatamente. E até hoje a gente não viajou ainda, né? Mas a gente só viaja para trabalho. E trabalhe mais. Amém. Bom, gente, então vamos chegando ao fim. Agradecer mesmo, pô, é um prazer vocês estarem aqui. Quero parabenizar vocês pelo fato, não só por toda essa parte profissional, todas essas conquistas, mas por esse lado de marido e mulher, sabe? Eu acho que a Tainara, tipo, com toda a sua trajetória, tem que ser muito humilde, tipo assim, de abaixar a bola e falar, pô, não é o meu marido aqui, é o meu treinador, e saber, né, obedecer o seu treinador. E o Polengo, cara, tipo, também é tudo isso, né, cara? A gente às vezes, pô, não tá bem na relação ali, algum problema, chegar ali e fazer o que tem que ser feito. E às vezes também é o contrário, tá super, é um amorzinho, tá tudo ótimo, só que ali no treino tem alguma coisa a gente chegar lá e saber cobrar. Então isso aí não é para qualquer um, vocês dois estão de parabéns. E também dizer que eu estou muito honrado aí com a presença de vocês no Congresso. Legal. Vai ser uma coisa muito legal, eu tenho um carinho muito grande pelo Congresso, porque eu vejo a importância disso, das pessoas que participam, sabe? Todo mundo sai dali muito feliz, tipo, a gente muda a vida profissional da pessoa, né? Com toda essa informação. E, pô, tenho certeza que vai ser muito bom para a galera principalmente a galera da nova geração aí, conhecer a Tainara, ter a oportunidade de estar perto. Às vezes a pessoa também só conhece pela internet, está ali, às vezes sai seminários, né? Vira um network gigantesco ali para todo mundo. E é isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado. Queria agradecer também, parabenizar, como ele falou, sobre esses motivos, parabenizar toda a sua trajetória, sou teu fã há muito tempo. Agora, já era teu fã pelo que ele falava em questão de trabalho, de fotografia, contou sobre isso, chegou lá na academia, tirou só uma foto minha e já estava certo. Que é um fotógrafo fora da média, mas hoje eu sou mais fã ainda, porque, cara, a tua trajetória me traz esperança, tipo, pra mim mesmo. Porque eu treinei Muay Thai durante muito tempo, fui pra competir, fiz uma preparação, na semana do corte de peso, tudo, minha mãe tinha uma prova no dia da luta, me viu me desidratando daquela forma, eu era novo, e aí, tipo, meio que cortou, vetou a luta, e aí também me estressei, tipo, nunca mais vi Muay Thai, fiquei 10 anos afastado. E aí voltei depois, comecei a treinar e tive um convite para estar sendo sócio dentro desse gigante que eu vejo dentro do Muay Thai nacional, que é o Portuários. E, cara, eu nunca levei um soco na cara. Eu nunca treinei. É foda, eu me sinto às vezes assim, tipo, eu falo pra ele, quem que eu sou pra poder estar falando alguma coisa lá? Ele, tu é meu sobrinho, tu é sócio do Portuários Stage, tu não tá aqui à toa. Tu não tá aqui por bobeira. A gente tava treinando, eu ouvia o que você falava, eu via o teu empenho. E aí, cara, é exatamente isso. Tipo, conseguir espaço num lugar onde as pessoas normalmente barram, esse tipo de coisa. Então, cara, eu sou grande fã teu agora, daqui pra frente. Legal. Espero um dia chegar lá também. Legal, Eric. Vai chegar. Bom, agradecer mais uma vez o bate-papo, poder contar um pouquinho da nossa história, né? Isso aí. Ainda teremos muitas mais histórias para contar. Confio muito no nosso trabalho, na disposição que a gente tem de trabalhar. Obrigada. 17 de maio, acompanha aí. E o Congresso. Vamos todo mundo lá. O Congresso da minha parte vai ser stand-up. Já falei pro João. E é isso. Valeu, galera. Queria agradecer a galera do Damas, Kaká, Saulo, Kron. Tamo junto. Obrigado aí por tudo. E é isso. Valeu.